Parecer número 474, que teve como relator o senador José Pimentel, sobre a mensagem 36, pela qual a senhora presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do doutor Carlos Eduardo Barbosa Paz para ocupar o cargo de Defensor Público Geral Federal na vaga decorrente do término do mandato do doutor Aman Tabosa de Moraes e Córdova. Discussão do parecer. Eu peço aos senadores e às senadoras que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário. Nós vamos começar uma votação nominal para aferir o quórum. Senhor presidente, pela ordem para discutir. Senador Paulo Bauer, com a palavra, Vossa Excelência. Senador Paulo Bauer, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Saudando os senhores senadores, as senhoras senadoras. Sem interromper, Vossa Excelência, eu queria registrar com muita satisfação a presença honrosa no plenário do Senado Federal do ministro Romero Jucá. Amanhã, que horas? Amanhã às 11 horas, o ministro Romero Jucá virá fazer uma visita oficial ao Senado Federal e eu aproveito a oportunidade, senador Paulo Bauer, para convidar todos os senadores para que nós possamos ter, ministro Romero, uma conversa direta sobre a nossa circunstância econômica, sobre aspectos do planejamento nacional e, desde já, nós cumprimentamos Vossa Excelência pela posse e, em nome dos senadores, mais uma vez, digo da satisfação e da confiança que temos com a presença de Vossa Excelência no Ministério. Com a palavra, o senador Paulo Bauer. Obrigado, senhor presidente. Aproveito para cumprimentar o senador Romero Jucá pela posse no Ministério do Planejamento. Eu tenho certeza que Vossa Excelência será um grande e um eficaz intérprete do pensamento de todos os seus colegas aqui do Senado Federal nessa importante missão que tem junto ao presidente Michel Temer. Senhores senadores, senhoras senadoras, nós sabemos que não é muito comum termos orador presente na tribuna quando se encontra em votação a indicação de uma autoridade que já tenha passado pelo processo de sabatina nas comissões temáticas da Casa. Mas eu devo dizer, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que neste momento não me vi na possibilidade e na condição de permanecer em silêncio e apenas acompanhar o processo de votação. Eu precisava e preciso trazer ao conhecimento dos senhores e das senhoras que, nesse caso específico da designação do chefe da Defensoria Pública Federal para o cargo de Defensor Público Geral Federal, nós temos a necessidade de fazer um esclarecimento. A Defensoria da União, do Governo Federal, ela funciona em todo o Brasil. É um órgão relativamente novo na administração pública. Tem ao todo 700 ou 800 funcionários em todo o Brasil. E, obviamente, cumprindo a determinação legal, a presidente da República, Dilma Rousseff, encaminhou ao Senado Federal um nome para ocupar o cargo vago de Defensor Público Geral. Fez isso a partir de uma lista tríplice que foi encaminhado a ela e, como chefe do governo, cumpriu, portanto, a sua missão escolhendo um nome. Não há o que dizer e não há contestação a fazer, porque quando os nomes são apresentados e submetidos à decisão presidencial,
a presidente ou o presidente pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro colocado de acordo com a sua conveniência e entendimento. Nada contra. O nome escolhido pela presidente da República foi o de Carlos Eduardo Paes. Esse nome veio para o Senado e a Comissão de Constituição e Justiça, também cumprindo todo o regimento interno da Casa, fez a reunião na qual o indicado pôde apresentar-se e ser sabatinado. Até aí também tudo correto, não há nenhuma contestação. Acontece, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, na audiência, na sabatina que se fez na CCJ, foi informado aos presentes naquela reunião que o indicado teria sido o mais votado dentre os seus pares defensores públicos de todo o país. E, obviamente, depois da sabatina, os nossos senadores e senadoras, com a maior da boa vontade e dentro de um processo absolutamente correto, se manifestaram pela aprovação do nome do indicado. Acontece, senhor presidente, que o nome indicado não foi o mais votado dentre os seus pares, colegas na Defensoria Pública da União. O indicado, pelas informações que eu tenho, alcançou algo em torno de 200 votos e um catarinense, que eu quero exatamente aqui apresentar a Vossas Excelências, com o nome de Gabriel Faria Oliveira, alcançou no total quase 500 votos de seus pares. Portanto, senhor presidente, mesmo que a presidente da República optasse pelo segundo nome, em termos de número de apoios, mesmo que a presidente da República encaminhasse esse nome para o Senado da República, mesmo que a CCJ fizesse a sabatina e encontrasse nessa pessoa todas as qualidades e qualificação necessária para o desempenho do cargo, ainda assim eu me senti na obrigação de dizer a Vossas Excelências que, efetivamente, naquela reunião, naquela sessão da comissão, se deu uma informação que não é verdadeira. Portanto, os senhores, obviamente, têm o dever de julgar e de votar. O plenário é soberano, o plenário decide. O plenário, inclusive, pode convalidar a decisão da comissão, como pode reformá-la. É absolutamente democrático, senador José Pimentel, por quem eu tenho grande apreço e admiração pessoal. Mas eu não poderia deixar de fazer este registro aqui, uma vez que se trata de um cargo que a pessoa ocupará por 2 anos. E, obviamente, nós queremos que a Defensoria funcione e funcione muito bem, com harmonia, com bom entendimento e com boa forma e com boa condução e bom comando. Então, dizendo isso a Vossas Excelências, obviamente justifico aqui que o meu voto será contrário à indicação de Carlos Eduardo Paes e peço que os senadores que considerarem essa situação da mesma forma que eu considero, que também se posicionem contrário. E faço isso, senhor presidente, com mais uma observação. Não se trata aqui de política partidária, porque me disse o senador Tasso Gereissati, meu colega do Ceará, que a pessoa que veio indicada, inclusive, é conhecido seu do Ceará. Não estamos aqui fazendo uma disputa política partidária, nem eu estou aqui criticando a presidente Dilma, nem tampouco quem apoiou a indicação que hoje estamos analisando. Mas deixo claro e consignada essa minha manifestação. Aliás, acho, senhor presidente, que nós deveríamos reformar a lei que rege essa matéria, porque a indicação que se faz de 3 nomes para o chefe do Poder Executivo, dando a ele a condição de escolher o terceiro ou o quinto, e já vivemos isso no passado, inclusive chegando à escolha do 7º nome para determinados cargos e o Senado referendar, deveria ser modificado. Assim como deveria ser modificada a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Eu, inclusive, tenho
projeto de emenda constitucional tramitando na Casa, dizendo que o Senado não deveria fazer a sabatina somente do nome indicado pelo presidente, deveria sabatinar os 3 nomes e encaminhar ao presidente aquele que o Senado considera mais preparado e mais adequado. Aí sim nós teríamos tribunais com ministros absolutamente comprometidos com a sociedade e não com o presidente que eventualmente fez a indicação do seu nome. Era o que eu tinha a dizer. Senhor presidente, pela ordem. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, manifestando mais uma vez o meu apreço a todos os que na Comissão de Constituição e Justiça se manifestaram, embora deva aqui fazer o registro com relação ao fato que me trouxe à tribuna. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Hélio José. Senhor presidente, o nosso querido defensor público indicado, Carlos Eduardo da Paz, um servidor público ilibado, com passado muito íntegro, tá certo? Aprovado com mérito no concurso, uma pessoa que chega a essa indicação aprovado com louvor lá na CCJ e por todos os seus colegas representantes da Defensoria Pública da União. Então, eu, um servidor público concursado também que sou nessa casa, quero deixar claro aqui para todos os meus pares senadores da República, indicando e votando no nosso querido Carlos Eduardo da Paz, estamos realmente definindo um servidor público de passado ilibado, com experiência e capacidade para representar no mais alto posto o defensor dos pobres, que é a Defensoria Pública da União. Então, eu queria recomendar a todos que desse esse voto de confiança ao nosso querido Carlos Eduardo da Paz, uma pessoa nordestina, uma pessoa de luta e que merece todo o nosso apoio. Muito obrigado. Presidente. Senador Mário Berger, senador Álvaro Dias. As senadoras e senadores já podem votar. Senhor presidente, não se trata aqui de analisar o mérito da capacidade dos candidatos. O senador Paulo Bauer, ele fez uma descrição exata do modo como essa operação se realizou. Eu quero insistir aqui com os nossos senadores que, inclusive, o presidente da República tem se manifestado sempre preferencialmente pelo candidato mais votado, ou seja, o primeiro da lista. Acontece que o Dr. Carlos Eduardo da Paz, a quem tem um currículo extraordinário e reconhecido, não há nenhuma dúvida contra isso, mas eu quero que fique consignado nessa casa que ele não foi o primeiro colocado para ser indicado defensor público geral da União. Quem foi indicado foi o doutor Gabriel, que é de Santa Catarina, e que fez praticamente o dobro dos votos do segundo colocado. E isso pode induzir, vamos dizer assim, aos senhores senadores, de que estariam votando aqui, convalidando o ato de que o doutor Carlos Eduardo seria o mais votado, o que não foi. Portanto, eu também não posso me calar diante dessa situação, porque não é o modus que nós estamos operando ao longo da nossa história e da nossa trajetória. Não me lembro aqui no Senado, nesse 1 ano e tantos meses que estou aqui, de ter votado alguém que não tenha sido indicado o primeiro da lista e que tenha sido sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, não posso votar favorável a esse, reconhecendo que o doutor Carlos Eduardo também absolutamente nada contra ele, mas eu queria pedir a reflexão dos senhores senadores para que não incorram numa injustiça que foi formulada pelo relatório que foi apresentado, como se o doutor Carlos Eduardo fosse o mais votado, como na verdade não é. Por isso, eu também quero pedir aos senhores senadores que, se puderem, reconhecer esse ato
porque eu não posso votar favorável a esse projeto. Presidente Dalírio. Bom, me associo, digamos, às palavras do senador Paulo Bauer e do senador Dário Berger, que expressam verdadeiramente o sentimento dos catarinenses, uma vez que tem no defensor público, que fez 455 sufrágios, votos, a indicação que deveria ser merecedora da aprovação por parte da Comissão de Constituição e Justiça e por parte, digamos, do governo federal. Vejo que, em determinadas oportunidades aqui nesta casa, inclusive na segunda-feira, diante das manifestações do ministro da Justiça de que não seria necessário aprovar o primeiro colocado e sim qualquer um da lista tríplice, insurgiram-se vozes daqui do Senado Federal no sentido de dizer de que a prática adotada no governo da presidente Dilma era no sentido de sempre acolher o mais votado. E o mais votado, no caso da Defensoria Pública, é o candidato de Santa Catarina, Gabriel. E, por outro lado, também protestar e fazer um apelo aos senadores e senadoras no sentido de que revejam as suas posições para prestigiar, ou seja, para votar contra, uma vez que as notas taquigráficas atestam que o indicado e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça era o mais votado. É uma inverdade com a qual o Senado não pode concordar. Por isso, fazemos um apelo aos senadores e senadoras no sentido de que rejeitem esta indicação. Presidente. Senador Álvaro Dias. Presidente. Falar contigo. Ainda ontem, nós ocupamos a tribuna para enaltecer uma decisão do presidente Temer ao desautorizar o ministro da Justiça a proclamar que mudaria a prática de nomear o mais votado pelo Ministério Público. Eu não conheço o senhor Carlos Eduardo Paes, portanto, o voto não o desmerece. Mas é uma questão de princípio. Há muitos anos defendo a nomeação do mais votado. Se há eleição, se há voto no jogo, como escolher o segundo colocado? Então não se faça a eleição. Se a eleição se fez, há que se respeitar a vontade soberana dos que votam. Portanto, senhor presidente, acompanho os colegas que já se manifestaram anteriormente e voto não, contrariando esta indicação, repito, sem desmerecer o indicado, que não conheço. Por não conhecê-lo, não posso desmerecer, mas adotando o princípio coerentemente de defender sempre o primeiro colocado nas listas que se apresentam como resultado de votações. O nosso voto, portanto, é não. Senadora Simone Tebet. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação e pedir aos senhores senadores que pensem nesta questão. A lista tríplice, que sempre foi discutida nesta casa, no meio jurídico, ela existe realmente para que o chefe do Poder Executivo possa decidir entre o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado. Escolhe normalmente, em 99% das vezes, o primeiro colocado, porque há uma praxe de se analisar apenas se há alguns indícios ou não de irregularidades em relação a este primeiro colocado. Eu quero dizer que, se nós pensarmos dessa forma, que sempre temos que escolher o primeiro colocado, e eu concordo com isso, nós temos que mudar a lei para dizer que a lista tríplice existe, mas para que nós não escolhamos o primeiro colocado única e exclusivamente quando houver um impedimento jurídico, e aí escolhemos o segundo colocado em detrimento do primeiro. Isso eu não discuto, é assim que deveria ser. Acontece que não é assim que diz a lei. Quando a presidente Dilma mandou para cá o nome do defensor público para ser o defensor-geral, eu não vi nem no relatório do senador Pimentel e nem na fala ali antes da votação nada nesse sentido de que o senador Pimentel teria induzido os senadores a erro no sentido de ter dito no parecer que ele era o primeiro escolhido no critério da votação. Então, eu peço aqui apenas aos senhores senadores que ponderem esta questão, porque, afinal de contas, a presidente mandou o nome, ele foi sabatinado, eu estava
estava na sabatina, apesar de ter que fazer aquele jogo junto com a comissão especial. Se trata de um defensor público gabaritado, com experiência, foi o segundo colocado ou não o primeiro, mas nenhum senador foi induzido a erro, porque não tinha em nenhum momento no relatório do senador Pimentel esta indução. Depois da votação, é que enaltecendo a figura do defensor, eu vi realmente um ou outro senador dizendo: Vossa Excelência foi o primeiro colocado. Então, eu gostaria apenas de ponderar e, de repente, deste erro nosso, sai daqui uma solução. Vamos aprovar o nome e vamos alterar a Constituição e a lei no seguinte sentido: escolhe-se o primeiro, né, numa lista tríplice, e não será o primeiro apenas quando houver erro técnico ou jurídico. Então, eu vou votar favoravelmente ao nome do indicado. Eu cumprimento a senadora Simone Tebet e em defesa das prerrogativas do Parlamento, eu queria dizer que se nós nos obrigarmos a provar sempre o primeiro colocado, nós estaremos abrindo mão ou transferindo uma responsabilidade que é do Parlamento. Não há legislação para isso. Quando coincide do mais votado ser o melhor, ótimo. Quando não coincide, cabe ao presidente do Congresso resguardar a prerrogativa do Congresso, do Senado especificamente nesse caso, para escolher. Senão nós estaremos abrindo mão e transferindo a responsabilidade que é do Parlamento. Eu acho que se há uma coisa que marca o Brasil nesse momento que nós vivemos, são essas corporações autônomas. Não é culpa de ninguém, é culpa de todos nós. Mas se há uma coisa que a sociedade reclama hoje, são dessas corporações autônomas. Se é para abrir mão da prerrogativa do Congresso, nós temos que estabelecer regras para o processo eleitoral de cada corporação. Eles têm que se submeter a regras eleitorais, evitar o abuso do poder econômico, a utilização do cargo que ocupa, para que se equilibre. E aí o Parlamento e o Presidente da República abrem mão das suas prerrogativas. Eu acho que nós não podemos evoluir e não podemos ceder o papel do Congresso Nacional. E como presidente, eu assumo a defesa porque entendo que é dever funcional. Presidente. Senador Álvaro Dias. Apenas, presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, dizer que nesse caso não se trata de legislação. Trata-se de critério, de princípio, de comportamento reiterado, histórico e proclamado, insistentemente proclamado pelo governo, de que o governo nomeia sempre o primeiro colocado. É uma questão de coerência apenas. Realmente não há legislação que obrigue o parlamento a votar no primeiro ou no segundo colocado, o presidente nomear o primeiro, segundo ou terceiro colocado. Mas é uma questão de critério e de respeito ao voto. O voto é a essência da democracia. Mas se nós com regras isonômicas que garanta a todos os candidatos a mesma participação. É isso. É uma questão de interpretação e de opinião pessoal. Mas eu advogo o respeito ao voto sempre. Eu sempre também. Se nós convocamos... Saiba, com todo respeito, saiba, Vossa Excelência, que nem sempre o primeiro é o melhor. E se nós invertermos essa... Nem sempre os eleitos são os melhores. Isso é da democracia. É o risco da democracia a eleição do que não é melhor. Isso tem ocorrido. Por exemplo, na última eleição para a presidência da República, na minha convicção pessoal, não ganhou a melhor. É evidente, aqui no Senado, muitos de nós podemos não ser os melhores, mas vencemos. É da democracia, presidente. Esse é o risco que devemos correr, valorizando o voto e o sistema democrático. Agradeço. Muito obrigado, presidente. Senador Tasso Gereissati. Presidente Renan, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria dizer a Vossa Excelência que realmente eu não estou entendendo absolutamente nada deste debate. Existe uma prerrogativa estabelecida em que, ao se
nomear determinadas posições, inclusive da Defensoria, como do Procurador, é enviada uma lista tríplice. E essa lista tríplice é justamente para dar ou ao Executivo ou ao Legislativo usar a sua prerrogativa de escolher dentre os 3 votados por determinada corporação aquele que considera mais adequado ao cargo. Isso é próprio, e isso sim é próprio da democracia. Nenhum lugar se estabelece que, ao se mandar uma lista tríplice, é considerado ou melhor o primeiro. Os 3 estão absolutamente em igualdade de condições. Vários governadores aqui eu conheço, senador Lobão foi governador, senador Aécio foi governador, outros tantos foram aqui que foram governadores, senador Valadares foi governador. Não me lembro de nenhum e com certeza, e eu mesmo fui governador 3 vezes, 12 anos, e não vou dizer que nunca, mas sempre escolhi, dentro do critério que achava o melhor, os 3 que me foram levados ou pela Procuradoria ou pela Defensoria, ou seja, e até para a escolha de desembargador, por exemplo. Isso era, se o governador acaba e cessa essa prerrogativa, nós vamos entrar, presidente Reman, no sistema corporativo. Nós vamos fixar como corporativo o sistema brasileiro, no qual a corporação é que designa cada um dos seus representantes em determinados cargos. Portanto, não existe, e ainda mais, presidente, nós temos aqui um candidato que passou na CCJ, foi sabatinado na CCJ e usando um argumento que, a meu ver, com todo o respeito que eu tenho pelo senador, meu querido amigo, senador Paulo Bauer, por todos aqueles que defendem um candidato de Santa Catarina, com toda a justiça, com toda a legitimidade, não é praxe aqui se voltar a discutir sobre um argumento que a lista tríplice não é válida. Se ela não for válida, senador Álvaro, senador Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto para acabar com a lista tríplice e implantar aqui no Brasil, de uma vez por todas, porque está quase ficando isso, o sistema corporativo. As corporações é que vão resolver, vão indicar e vão até defender os seus interesses próprios, independentes de qualquer outro poder. Portanto, é essa a palavra que eu queria dizer em respeito até a postura do Senado que vem ter tido até aqui. Peço a palavra, senhor presidente. Dário Berger e senador Paulo Bauer. Bem, presidente, na verdade, o senador que me antecedeu, ele tem completa e total razão a respeito do que ele afirmou. Só não cabe razão ao eminente senador Tasso Gereissati quando a CCJ aprovou e sabatinou o procurador, alegando que ele teria sido o mais votado. E que, na verdade, ele não foi o mais votado. Então, essa é que é a questão. Agora, quanto à questão da autonomia do presidente da República ou do governador de nomear através de uma lista tríplice, evidente que nós não precisamos nem argumentar sobre esse assunto, porque se tem a lista tríplice, significa que o órgão executivo pode optar tanto pelo terceiro, quanto pelo segundo ou pelo primeiro colocado. Então, eu quero que fique registrado que essa situação não precisa de lei, a lei já existe. O que nós temos que fazer valer é o compromisso de que realmente esse cidadão, Dr. Carlos Eduardo da Paz, ele, se for aprovado hoje, ele vai ser aprovado com a máxima de que ele foi aprovado como sendo o primeiro colocado da lista, quando, na verdade, ele fez a metade dos votos do primeiro colocado. Senador Pimentel. Senhor presidente, em nome da verdade, o parecer que indicou a aprovação do senhor Carlos Eduardo não fala no mais votado. Eu desafio os 81 senadores desta casa a encontrar isso no parecer da minha autoria.
não tem, no meu parecer, nada sobre aquele que teve mais ou menos votos. O nosso parecer se limita a cumprir a parte regimental, a idoneidade e a capacidade de quem está sendo indicado. Portanto, esses senadores que aqui estão dizendo de que no meu parecer tem essa palavra, não lê o meu parecer, porque não tem. Durante a votação, pode pegar as notas taquigráficas, quando já estava concluindo a votação, foi dado esta informação, mas não consta, senhor presidente, no relatório deste senador, nada sobre o mais votado. Portanto, estão equivocados os nobres senadores que atribuem de que no parecer publicado, no parecer votado, fala sobre essa matéria. Com todo o respeito que eu tenho ao senador Dário Berger, eu peço a ele que leia o parecer e ratifique a sua posição, porque ela não pode ser retifique a sua posição, porque ela não pode ser ratificada, porque lá não consta nada sobre o mais votado. Portanto, pode rejeitar o nordestino, pode rejeitar um defensor público por outros motivos, mas por este é falta da verdade por aqueles que passaram, Dário Berger, para Vossa Excelência esta informação. No parecer, leiam, analisem, vejam, não tem uma única nota sobre essa matéria. E o que nós votamos é o parecer com as informações que a gente colhe na sabatina. Em momento algum, o sabatinado disse que era o mais votado. Portanto, eu peço essa retificação, essa forma transparente, como nós fazemos política, para que a gente não falte com a verdade nos fatos ali registrados. Senador Paulo Bauer e senador Lobão. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as observações de Vossa Excelência com relação às prerrogativas do Parlamento. E quero dizer a Vossa Excelência e a todos os pares que eu concordo plenamente com a manifestação e com a posição de Vossa Excelência e, aliás, na tribuna eu observei e registrei isso. Obrigado, Paulo. De outra forma, eu quero dizer a Vossas Excelências que quando um funcionário público é indicado pela Presidente da República para ocupar um cargo tão importante quanto o de defensor público geral federal, com o preparo que tem, aprovado em concurso público, inclusive depois de ter feito o pedido de apoio a seus colegas em todos as seccionais da Defensoria Pública da União, conhecendo a legislação como conhece e se propondo a chefiar uma equipe de 700 defensores em todo o Brasil. Este cidadão, no dia da sua sabatina, ao ouvir 2 senadores dizerem não no relatório do senador José Pimentel, que eu devo registrar, falou absolutamente a verdade quando aqui disse que no seu relatório não consta nenhuma vez a palavra ou a informação sobre aquele indicado ser o mais votado. O senador Pimentel é um homem digno, nós conhecemos ele bem e não temos nenhuma crítica a fazer ao seu relatório. Mas nas notas taquigráficas das manifestações dos senadores, em 2 ocasiões está registrado. Uma vez, uma senadora disse o seguinte: não foi à toa que Vossa Excelência foi o mais votado. E em outro momento das notas taquigráficas, outro senador diz: por isso foi o mais votado não apenas uma única vez, mais de uma vez na sua categoria, a categoria dos defensores públicos. O que está em jogo aqui não é o relatório, o que está em jogo aqui é a escolha de um defensor público que tem que prestar atenção no que os senadores dizem durante a sessão e, nesse momento, deveria, pelo cargo que quer ocupar, dizer aos senadores da CCJ que aquela informação não era verdadeira. Aí sim ele automaticamente se credenciaria para assumir a chefia de uma instituição tão importante quanto a Defensoria.
Nós não estamos aqui fazendo nenhuma acusação, não estamos contestando ninguém, apenas dizendo, e nem tampouco a lei e a Constituição, nós apenas queremos dizer que numa sabatina deve-se prezar e valorizar a verdade do sabatinado e a verdade das informações que são apresentadas. Por isso, eu pleiteei de todas as formas, que essa matéria fosse postergada para a gente ter tempo de analisar, mas já que ela veio a plenário, não há condições, querido senador Tasso Gereissati, e não se trata de uma disputa deste com aquele, daquele Estado com esse Estado, absoluto, ou de um partido contra o outro, apenas se quer aqui que a verdade efetivamente seja o conceito para a escolha de uma autoridade pelo Senado Federal. Senador Edson Lobão, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, quando a lei estabeleceu o princípio da lista tríplice, foi para garantir que a instituição tivesse a responsabilidade de escolher, a juízo dela, os 3 melhores. Segundo, para responsabilizar também o presidente da República, ou o governador, ou a mesa do Congresso Nacional, quanto à decisão que teria que tomar. A lei não mandou que essas autoridades tivessem o conforto de escolher sempre o primeiro da lista. Não foi essa a intenção da lei. O senador Tasso Gereissati, a senadora Simone, Vossa Excelência tem toda a razão, quando se levantam, quando se insurgem contra essa interpretação defeituosa de que se há de escolher sempre o primeiro da lista. Não está em lugar nenhum da lei esta definição, essa interpretação. O que a lei desejou foi que escolhesse sempre o melhor, e não o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro da lista. Por consequência, Vossa Excelência tem toda a razão quando faz da presença do Senado a interpretação correta da lei e da justificação dela, para que não se cometa o equívoco e para que as autoridades superiores não se demitam da sua importante função de escolher o melhor. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 48, não 9, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o nome de Carlos Eduardo Paes, defensor público geral da União. Será feita a devida comunicação à senhora presidente da República, ao senhor presidente da República.